Olá, meus irmãos, passando hoje nesse sábado, dia 10 de maio, o dia de São João de Ávila, para meditarmos então o Santo Evangelho meditado do terceiro Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João, lá no seu capítulo 6, versículo do 60 ao 69. Então muitos de seus discípulos, tendo ouvido essas coisas, disseram: dura é esta palavra, quem pode ouvi-la? Jesus, porém, sabendo por si mesmo que seus discípulos murmuravam por causa disso, disse-lhes: isso vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes, o Espírito é que vivifica, a carne nada alcança. As palavras que vos disse são espírito e vida, mas há entre vós alguns que não creem. Jesus dizia: por isso eu vos disse, ninguém pode vir a mim se isso não lhe for dado pelo Pai. Meus irmãos, o Evangelho de hoje é maravilhoso. As palavras de Jesus provocam resistência e até mesmo desistência até entre os discípulos, até entre aqueles que seguiam de perto Jesus. Muitos conservam a ideia de um Messias rei, à la Macabeus, e não querem seguir Jesus até a morte, entendida por ele como um fracasso. Para eles, se Jesus morre, é um fracasso. E não assumem então a fé por medo de se comprometerem. Os 12 apóstolos, porém, aceitam a proposta de Jesus e o reconhecem como Messias, como enviado, como ungido, dando-lhe sua adesão e aceitando as suas exigências. Ora, contexto do Evangelho de hoje: se muitas vezes o discurso do Senhor causa incompreensão aos seus ouvintes, agora causa escândalo, porque na Páscoa judaica comeram do cordeiro e o sangue foi feito um tal nas portas dos israelitas, para que não morresse o primogênito. Então, na Eucaristia, nós comungamos o corpo e o sangue de Jesus. E muitos, não agora que não creem na Eucaristia, muitos não creem, mas desde lá, desde o princípio. Era uma espécie de autofagia. Então as pessoas não aceitavam a situação. Para eles era uma palavra muito dura, escandalizava. E para nós é uma questão de fé. Nós cremos que Jesus está ali presente em corpo, alma, sangue e divindade. As espécies do pão e do vinho são transformadas em corpo e sangue do Senhor, verdadeiramente. Então Jesus não ameniza suas palavras, não. Percebe que elas incomodaram os discípulos a ponto de murmurarem uns com os outros. E aqui é a divisão de quem não aceita a verdade e quer viver uma idealização, uma ideia que não é a realidade. Troca a ideia pela realidade mesma. Então Jesus quer mostrar a verdade e mesmo assim continua firme e os desafia a permanecerem ou não com ele. Olha, se quiser falar comigo, essa é a realidade, essa é a verdade. Jesus é o Messias diferente do que eles esperavam. Não é aquele que só cura e sacia a multidão faminta e que fala somente aquilo que eles querem ouvir. Não fala a verdade, doendo ou não. E sim, aquele que se dá integralmente como alimento, para que não pereçam como os pais no deserto, mas que tenham a vida eterna. Então aqui está algo que é além do maná. Essa palavra vem de Deus e é por isso que é o Espírito e vida. É o Espírito que anima. É vida porque gera no ser humano uma transformação que o faz crer e estar unido a Deus. E que no último dia ressuscitará para a vida. E não para a condenação, não para uma vida de perdição que é a morte eterna. Porém, cabe ao ouvinte optar. Eis que vos dou 2 caminhos. Aos que não acreditarem, caberá se retirarem e não mais o seguir. E é o que aconteceu com Jesus, com o discípulo dele, e é o que acontece na história da igreja até hoje.
Muitos que se dizem cristãos, mas não creem na Eucaristia, não creem na presença real. Aos que apostatarem a fé, como fez, por exemplo, Judas Iscariote, caberá traí-lo. Aos 12, instigados duramente pelo Mestre, cabe respondê-lo com um profundo testemunho de fé. Reconhecem pela palavra e pelo conhecimento experiencial com Cristo que Ele é o Santo de Deus, seu enviado que traz palavra de vida eterna. Na quem iremos nós? Somente Jesus salva, e assim permanecem firmes no seguimento ao Mestre. Que nós também, tal qual os apóstolos, sigamos firmes com Cristo, firmes na nossa fé, mesmo que isso cause divisão e escândalo no mundo. Deus abençoe você para cair cheios do Espírito Santo, afirmar como salmista no Salmo 116: como devolverei ao Senhor todos os seus benefícios? Grande abraço, muito obrigado, se inscreva, curta e compartilha.